houve umas reuniões de materialização em Uberaba. Vocês ouviram falar? Muito, tem documentário. Tem um livro muito bom, escrito sobre essas materializações. É companheiro do Chico Xavier que psicografava essa pessoa. Todos eles foram muito atacados. Chico, o Valdo, a médium quase que se suicida. A pressão foi terrível. Mas pressão tu diz por internados. A revista O Cruzeiro, encarnados e desencarnados. A revista O Cruzeiro, uma revista carioca, muito famosa. A revista O Cruzeiro, naquela época, eles começaram, e aquilo, com aquele assunto, eles venderam milhões de exemplares, então ganharam muito dinheiro. Aí, eles lançaram um monte de dúvidas, tiraram fotografias, lançaram um monte de dúvidas, certo? E tudo coisa que não tinha nada a ver. Aí ganharam dinheiro, né? Porque o assunto ficou palpitante a respeito das materializações de Uberaba. O Chico já era conhecido, o Valdo já era conhecido. Eu não sabia. Aí começou um trabalho com o Herculano Pires, outros grandes trabalhadores do bem. Tinha um escritor aqui de São Paulo que escreveu o livro As Materializações de Uberaba. Acho que eu já ouvi falar. Eu não me lembro o nome dele agora, mas eu encontro o livro lá e falo o nome para vocês. Ele escreveu o livro a respeito desse assunto. Eles começaram a batalhar, tentando conseguir publicações e dinheiro para publicações. As publicações nos jornais eram caríssimas, desmentindo aquilo que a revista O Cruzeiro tinha publicado. Eles foram pedir ajuda para a Federação Espírita. A FEB, né? Por quê? Porque tanto o Chico como o Valdo mandavam os livros deles lá para a FEB e doavam todos os direitos. E a FEB ganhava fortunas imensas, ganha até hoje, em cima das publicações, das psicografias do Chico e do Valdo. O que aconteceu? A FEB não ajudou em nada. Houve apenas alguns que ajudaram, houve alguns trabalhadores, depois eu trago o nome para vocês, passo o nome para vocês, tem no livro Materializações de Uberaba, alguns ajudaram muito. Alguns, né? Alguns. Mas trabalhadores que assim... Independentes. Exatamente, de forma independente. Eram ligados à FEB, ligados, mas ajudavam por vontade deles, não que fosse alguma orientação da FEB, porque a orientação da FEB era que não se fizesse absolutamente nada. Mas eles tinham sido muito maltratados. Mas muito. Aí, isso terminou como? Numa última entrevista, numa das últimas, provavelmente a última entrevista na televisão, o pessoal da revista O Cruzeiro estava acuado, desmentiram aquilo que eles tinham dito, que tinham escrito, e aquilo ficou documentado, muito documentado no Brasil inteiro, todo mundo ficou sabendo. Alfredo, então a revista O Cruzeiro desmentiu? A revista, não, o pessoal, os trabalhadores, os repórteres, a revista não. A revista não. A revista não. Só o que foi na televisão, inclusive disseram que estavam sendo pressionados pelos espíritas, estavam sofrendo pressão, não sei o quê. Nossa, porque, não, mas vejam uma coisa, houve um trabalho sério da parte de alguns espíritas sérios. Sérios, né? Viu? Gente extremamente operosa, responsável, que levou a sério aquilo e rebateu de forma vigorosa. Só que com o dinheiro do bolso deles. Independente, né? Dinheiro deles, gastaram fortunas. Pessoais. O Valdo Vieira, o Herculano Pires, o Jorge Resini foi o escritor. O Jorge Resini que escreveu. Inclusive o livro é do Jorge Resini. Se vocês puderem, vocês leem. Isso é importante. Eu vou emprestar para a menina que ela devolve os livros. Ela é cuidadosa também. Veja uma coisa. Esse acontecimento deixou o Valdo profundamente desiludido.
Entendi. Ele se desiludiu muito. Aí, depois desses acontecimentos, ele foi morar no Rio de Janeiro. Saiu de Minas. Foi morar no Rio, foi trabalhar, aí arrumou namorada, etc. Veja, o arrumou namorada é o seguinte, enquanto ele estava lá com o Chico e tal, ele seguia aquela forma de viver do Chico. Toda dedicada à doutrina. Doutrina, e não ter mulher, não ter nada, superar o sexo, etc. Aí, só dedicado. Ele foi para o Rio e decidiu ser um homem normal. Decidiu ser um. Era médium, trabalhador do bem e tal, mas decidiu ser um homem normal. Olhar um pouco para a vida. E ele mais tarde teve algumas namoradas, mais tarde acabou se casando. E ele casou-se, teve um filho. O filho dele hoje deve estar com, provavelmente, pela casa dos 30 anos já. Mas vejam uma coisa. O Valdo, quando ele foi para o Rio, ele estava extremamente ligado ao Espiritismo. Ainda está. Ainda estava. Tanto que vocês já ouviram falar no livro Projeções da Consciência? Eu já ouvi falar. Alguém já leu? Não cheguei a ler, não. Chegou no mesmo? Então, leia. Projeções da Consciência do Valdo Vieira. Gente, o livro do Valdo Vieira. Valdo Vieira. Você viu na biblioteca? Tem do Valdo Vieira lá. Mas Projeções da Consciência. Sim, e tem outros livros. Tem outros também, mas o Projeções da Consciência é depois que ele saiu de Uberaba. Mas ele fala sobre o quê? Nesse Projeções da Consciência, são saídas do corpo. São 20 saídas do corpo que ele documentou, escreveu, etc. Nesse livro, vocês encontram um texto em que ele vai falar com os orientais, sai do corpo e vai numa reunião com um pessoal oriental, um pessoal dos monges desencarnados do Tibete, espíritos muito adiantados, e ele informa que ele está representando o Brasil e o espiritismo kardecista. Ele deixa isso claro, né? Naquela época ele deixa isso claro, isso por volta de 1979, 1980, por aí. Aí ele começou o trabalho dele em cima da conscienciologia, que é a atitude de manter cada um procurar despertar, certo? Despertar e examinar, ter essas experiências da consciência lúcida, da consciência livre das amarras, livre dos preconceitos, etc. Quer dizer, você poder sair do seu corpo, né? Você sair do seu corpo, você saber que você não precisa, por exemplo, ir ao centro, ir a uma igreja, para você encontrar com a espiritualidade superior. E ele tem um trabalho, olha gente, isso eu estou interpretando da minha maneira o que está acontecendo com ele. Não que eu concorde com tudo. O Valdo é um sábio, é um gênio. É um sábio mesmo. Eu devo muito para o Valdo, ele me ajudou muito, para mim foi um benfeitor, me ajudou a curar o meu filho, que não tinha mais solução, ele ajudou a curar. Você conhece pessoalmente? Conheço. Eu vou trazer uma fotografia dele que eu tenho junto com ele para mostrar para vocês. Que coisa bacana. Certo, só que aí vocês vão ver o Valdo mais jovem. Não, então o importante é esse trabalho. Hein? Você já mostrou a foto. Já Eu mostrei. quero ver. Se for possível. Que coisa bacana. Mas vejam uma coisa. E o trabalho não tem, Valzinha. Vejam uma coisa. O que o Valdo tem feito? Ele tem procurado mostrar as energias, a utilização da energia. E isso é uma coisa séria. Que cada um tem, é sério. Não apenas que cada um tem, mas a manipulação que você pode fazer da energia. Que você pode se livrar, se libertar de um monte de problemas através presta atenção. Através da manipulação consciente da energia. Você pode se libertar de um monte de coisas, você pode resolver problemas da tua vida através da manipulação consciente da energia. Vai ter um curso aqui, agora vocês entram no site e vocês vão descobrir. Esses dias agora em abril, acho que a partir do dia 13, não tenho certeza, aqui em São José dos Campos. Aqui em São José? 40 manobras energéticas, certo? Na verdade, esse curso de 40 manobras energéticas
É sobre o passo, o que ele chama de arco voltaico. Isso tem na... É isso aqui, ó. Isso que ele chama de arco voltaico, que é desligar as influências inferiores. Por quê? Aqui na nuca, principalmente, você tem influências negativas, você recebe, e às vezes as ligações estão aqui, que dominam a tua vontade, etc. Então ele faz o arco voltaico, certo? E ele consegue os resultados que não dá para falar sobre isso. Eu preciso te falar uma coisa, preciso de uma orientação urgente. Na sala de passe me vem essa inspiração. Justamente para algumas pessoas, não é para todo mundo. Me vem essa sugestão. Deixa eu terminar de falar sobre o Waldo que a gente muito obrigada. Nossa, que incrível Vem isso pra aí. mim. E às vezes eu fico constrangida de ser diferente dos outros. Mas me vem, tem que fazer. Me vem essa orientação, inspiração. O Waldo Vieira. Isso é importante, Gabi. Ele tem realmente muito conhecimento. Só que tem coisas que ele não sabe. Se eu tiver a oportunidade, nós ficarmos na internet ainda, eu mostro para vocês algumas coisas que ele desconhece. Ele não sabe, por exemplo, que ele viveu na época de Jesus. Ele nunca falou que não sabe e tal, mas eu desconfio que ele não sabe. O Waldo, vocês já viram na internet sobre a encarnação dele no Egito? Alguém aqui Já viu? Não. Você viu ele contando que ele teve a encarnação dele no Egito, junto com o... Com o Allan Kardec, que também era um... Não era com Kardec? Era com... Eurípides Barçanufo. Com Eurípides. Eurípides Barçanufo. Não, mas o Kardec também foi um... daqueles... egípcio, também passou pelo Egito. Isso eu não vi. Posso filmar o seu Moisés? Pode. Mas não passa por mim. Ai, que bom. Dá tchauzinho. De azul. Dá. Muito elegante. Seu Moisés, dá tchauzinho. Aê. Voltando ao Waldo Vieira. Pra gente encerrar. Voltando ao Waldo Vieira. Então, vejam uma coisa. Então, ele fala dessa vida dele com Eurípides no Egito. O que vocês acham disso? Vocês acham que ele teve a vida no Egito? O que vocês acham? Provavelmente. Então, deixa eu falar para vocês. E o Allan Kardec passou também, que eu vi. Não sei, eu não vi. Veja, o Waldo, o Eurípides, vocês, a moça aqui, São Moisés, as duas meninas ali simpáticas, que não estão aparecendo aí, pela desobediência da Gabi, entendeu? Então, vejam uma coisa, nós tivemos dezenas de vidas no Egito. O Waldo Vieira foi várias vezes, eu não sei. Sacerdote. Eu não sei se ele foi faraó. Não sei. Não sei. Mas tenho certeza sobre as vidas dele como sacerdote. Sacerdote egípcio. Mas aquele sacerdote que tem. E estudioso. A reencarnação que ele tem na época de Jesus. Eu não sei. Ninguém sabe. Eu não sei. Nem ele sabe. Nem ele sabe. O Eurípides Barçanufo sabe, né? Mas provavelmente não contou para ele. Então, eles estavam os dois juntos. Então, vejam uma coisa. Nessa encarnação no tempo de Jesus, eles estavam juntos. E na mesma situação. Ele em manipulação de energia e o Eurípides trabalhando na seara de Jesus, daquela atividade do Mestre Jesus. O Eurípides, naquele tempo, grande médium, um gigante. Na Bíblia está escrito ali coisas que ele fez, mas extraordinárias. Certo? E aí vocês vão falar, quem que é o Eurípides? Leia o Novo Testamento. Quem era no Novo? E quem era Allan Kardec? Olha, o Allan Kardec é um grande trabalhador do bem. E não é difícil. Se vocês quiserem descobri-lo na época de Jesus, não é difícil, viu? Basta estudar. Eu vou nas próximas reuniões, eu vou trazer escrito e vou imprimir. E vou trazer os tópicos que vocês devem ler na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, para vocês. Ali, na verdade, não está escrito quem é Allan Kardec, certo? Mas dá indícios muito fortes, e vocês podem falar, mas então é o fulano de
tal. E não, provavelmente não vão errar. Provavelmente não vão errar. Só digo para vocês uma coisa sobre isso aí. O Lucas todo mundo sabe, né? Você sabe quem era o Lucas? Quem era o Lucas? Fala assim, era o cara que era nosso vizinho. Quem era o Lucas? Um desejo. Ele reencarnou como Bezerra. Reencarnou depois, antes de reencarnar como Bezerra, ele reencarnou depois da Idade Média na atividade da Reforma Protestante. Fez um trabalho belíssimo na Reforma Protestante e depois ele reencarna no Brasil como Bezerra de Menezes. Então, por aí, gente, por essa pista, em cima do Bezerra, vocês podem encontrar os outros. Vejam uma coisa, gente. O Valdo Vieira, apesar de todo esse conhecimento, como eu já falei para vocês, tem algumas coisas que ele não sabe, ele sabe uma parte. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Houve um período, a partir de aproximadamente o sexto século, quinto século, o sexto século, até o século XIV da nossa era, século XIV, século XV da nossa era, um período de 1000 anos terrível, de trevas terríveis, tem umas coisa tenebrosa. Idade média. Idade média. Pontinho positivo para minha colorinha aí. Tem no caminho da luz. Mas então vejam uma coisa. Na Idade Média houve um acontecimento extraordinário que mudou a humanidade. Ninguém sabe do acontecimento, ninguém sabe nada. Eu peguei um daqueles vídeos do Dr. Valdo Vieira, esse vídeo chama-se Reurbanização, um dos vídeos sobre reurbanização. Está na internet? Está na internet, ele conta ali, ele fala da Idade Média, que eles estavam fazendo a reurbanização, e ele fala um outro equívoco dele que eu vou esclarecer para vocês. Gente, a hora que eu peguei esse vídeo do Valdo, ele falando sobre a época certinho, me deu uma batedeira no coração, me deu uma emoção. Eu pensei, pô, ele vai falar sobre o acontecimento que ninguém sabe. Ninguém. Eu falei, pô, ele vai falar. E falou? Não falou. Não falou. É uma coisa que mudou o mundo, que mexe com a vida da humanidade inteira. Ninguém nem comenta, nem fala nada, nem toca no assunto. Ouvi algumas pessoas tocarem nesse assunto, assim de passagem, mas falando de outra coisa mais importante, se recordar, porque tem tal coisa assim. Como se o acontecimento não fosse a coisa mais importante? Eles comentam algumas das consequências do acontecimento, certo? Que são também, coisa extraordinária, gente. Aí eu pensei que o Valdo fosse falar. O Dr. Valdo Vieira, ele fala sobre a reurbanização. Aquela reurbanização, que ele diz reurbanização, esse acontecimento glorioso, gigantesco, impressionante, que as pessoas todas são influenciadas por ele, e ninguém sabe, ninguém viu, ninguém comenta, ninguém nada. Não tem nesse vídeo, né? Não tem. Mas nesse vídeo, o Dr. Valdo Vieira fala assim: só foi possível ver resultados 18 séculos depois. Não foi. Os resultados... Dr. Valdo Vieira, se o senhor ouvir essa gravação, os resultados foram imediatos, viu? Os resultados daquela urbanização que o Valdo Vieira viu na Idade Média, inclusive ele participou, aqueles acontecimentos extraordinários que foi feito no plano espiritual. Foi um negócio fora do comum. Aquilo teve resultado imediato. Mas então, o que aconteceu com o Dr. Valdo Vieira? Ele teve desilusões muito grandes, e ele decidiu seguir outro rumo. Inclusive hoje ele fala que Deus não existe. Isso é a opinião dele, eu não concordo, eu sei que ele é um grande trabalhador do bem, certo? Ele fala uma série de coisas lá que eu não concordo, tem muitas que eu acho importantes, manipulação de energia é importante.